Quem é Gilmar de Carvalho? Um garimpeiro dos escondidos, dos encantados da cultura cearense. Quem é Gilmar de Carvalho? O Gilmar, como dramaturgo, como romancista, como ensaísta, como articulista, professor da Universidade Federal do Ceará, ele, com a sua obra, nos reconecta, né, a nós mesmos, enquanto povo cearense, porque a sua obra prescruta a construção de sentidos, a reconstrução dos sentidos das nossas identidades. Eu sei que ele era essa pessoa assim que as pessoas viam de fora como muito metódica, sempre vestia da mesma forma, engomadinho, os óculos, sempre uma aparente formalidade. Parecia ser previsível, nada mais longe da real, né, do íntimo dele, né, que realmente ele era multicolor, ele era versátil. Gilmar de Carvalho soube ver e mostrar a cultura cearense na sua quase totalidade. O seu olhar atento e a sua inteligência rara farão muita falta. Olha, o Gilmar de Carvalho era dor e delícia, né? Gilmar de Carvalho era esse ser vivo na contradição, direto ali no fio da navalha. Quem é Gilmar de Carvalho? Para mim, é um catador de pérolas, um conhecedor do Ceará profundo. Gilmar percorreu cada palmo de terra do nosso estado. Seu interesse era abrangente, desde o cordel aos sons musicais das rabecas, dos pifes, dos velhos sanfoneiros, das bandas de músicas, dos cantos religiosos. E aí teve uma época que eu cheguei e falei para ele, dizendo que tinha medo de falar com ele, assim, pela forma que ele me tratava. Não era que ele me xingasse, nem brigava comigo. Era pela sinceridade que ele tinha, e às vezes eu temia. E aí eu cheguei para ele e isso ficou marcado assim na minha memória, porque ele me deu um abraço e disse que ele não era aquela pessoa que eu imaginava que ele era. Então, a partir daí, eu comecei a ser bem amiga assim do Gilmar de Carvalho. Aos 18 anos nós caímos, né, nas mãos de um mestre das almas. Era um psicoterapeuta, vamos dizer assim, psiquiatra e psicoterapeuta, José Maria do Nascimento. O José Maria nos colocou um grupo enorme de garotos, algumas pessoas mais velhas misturavam também, fazendo psicoterapia de grupo. Então ali a gente era o nosso confessionário, era o nosso brinquedo, era a nossa conversa, era tudo ali, naquele lugar onde a verdade fatalmente prevalecia e nos fez um enorme bem lidar com a dor, né, e poder rir da dor. E eu conheci o tio Gilmar desde que eu me entendi por gente, porque ele foi testemunha na minha certidão de nascimento e ele sempre foi como um irmão para minha mãe. Sempre esteve ao lado dela, assim, em todos os momentos. E um grande amigo do meu pai, que o chamava carinhosamente de professor. Criado na capital, pedante, muito metido, eu devia ser insuportável, não sei como meus pais me aguentaram. Recebi uma proposta da editora Armazém da Cultura, uma editora daqui de Fortaleza. Eles me pediram para escrever as orelhas de um livro, um romance que seria reeditado. E era O Parabelo, de Gilmar de Carvalho. Ficamos amigos, trocávamos muita correspondência, ele me mandava mensagens belíssimas, com observações muito especiais sobre cada assunto. Aquilo me encantava sempre. Trazia iguarias do sertão. Nós nos conhecemos nos anos 70, com você apoiando o rock. Eu e Sigbert Franklin fizemos para você o baioque, mistura de baião com rock, Parabellum.
o nome do seu romance. Eu conheci o professor Gilmar de Carvalho no final dos anos 90. E eu me lembro de um momento assim que eu estava fazendo uma matéria sobre o pau da bandeira de Barbalha, que é muito tradicional, né, o corte do pau da bandeira. E existia uma polêmica muito forte, né, relacionada à questão ambiental. Ele falou uma coisa muito interessante que foi assim algo que polemizou muito naquele momento das discussões, de que para manter a tradição não necessariamente era preciso devastar a natureza, né? Mas que se colocava um cano de PVC com cimento e poderia muito bem colocar os carregadores, algo dessa natureza, e que isso assim deixou as pessoas, muitas pessoas não gostaram dessa opinião, inclusive na Câmara Municipal. E aí no outro dia a gente teve que esclarecer essa situação, que não era bem isso. Ele queria colocar as pessoas para pensar também nessa questão da preservação da natureza, que uma coisa não iria deixar de sobreviver sem a outra. Então, a preservação da cultura era imprescindível, tanto quanto o meio ambiente também deveria ser preservado. Eu acho que esse enfrentamento, esse corpo a corpo, essa falta de medidas, eu vou fundo, eu mexo, eu tenho curiosidade, eu quero saber mais, eu pergunto, e eu acho que isso me deu uma série de informações que eu poderei usá-las num sentido mais coletivo. Eu conheci Gilmar de Carvalho dentro de um ônibus, eu era cobrador de ônibus, isso há 20 anos atrás, e ele já tinha aquela inquietação de conseguir um motorista para dar asas às suas aventuras pelo interior. E desde então eu fui companheiro de vida e de viagem de uma pessoa que sempre se preocupava em projetar, sempre projetando o outro, nunca se preocupava em se projetar. E ele me incentivou, cuidou também muito da minha formação intelectual. Agora, enquanto falo, uma beija-flor veio nos visitar. São presságios de grandes projetos que virão. A xilogravura é sempre um desafio, e um desafio que será sempre muito prazeroso para nós que curtimos, fruímos, para nós que nos deleitamos com um olhar sobre a xilogravura. Todos os xilógrafos do Cariri devem muito ao professor Gilmar, né? Eu conheci ele andando aqui na Lira, eu trabalhando ainda como impressor gráfico, estava iniciando na arte da xilogravura, né? E comecei a fazer as capas de cordéis. E ele andando por aqui, vê aquele trabalho e tudo, e se interessou. Um dia ele disse: Zé Lourenço, por que tu não faz um álbum do Padre Cis? Um dia até engraçado, eu estava limpando o meu jardim, e quando aquela pessoa bateu no portão, era aquele senhor, né? Chapéu na cabeça, um saco assim, um saco grande assim, e também com um crachá, né? E falei com ele, ele disse: eu estou aqui atrás do rabequeiro conhecido como Luiz Bigode. Aí foi engraçado, eu disse: rapaz, Luiz Bigode sou eu, mas rabequeiro não. Quem era rabequeiro era meu pai. Meu pai tocou rabeca, eu tocava rabeca, mas eu nunca toquei rabeca, não. Aí ele abriu aquele saco e puxou a rabeca. Quando ele puxou a rabeca, chega gelei, disse: agora pronto. Aí eu peguei aquela rabeca, toquei uma música, que meu pai, o pessoal gostava de meu pai. Só que ele já gravou tudo ali, né? Pronto, tá bom, eu sou pesquisador dos rabequeiros do Ceará, eu estou pesquisando em várias cidades e tal, vou lançar um livro, vou ficar no livro. Hoje eu estou representando o Ceará todinho, celebrando todo o Ceará, através de Gilmar de Carvalho. Eu não posso negar isso, né? Se eu toco rabeca,
eu devo a Gilmar de Carvalho. E ele sempre me acompanhou aqui e ajudou a divulgar o meu trabalho. A primeira vez que ele veio aqui, eu estava fazendo um chapéu de couro e ele ficou pertinho de eu na mesa onde eu trabalho até hoje. Ficou filmando e quando eu dei fé, chegou uma revista comigo, Expedito Celeiro, na capa da revista. Gilmar de Carvalho servia a todos, visitava todos os artistas populares aonde estivesse, fosse no centro ou nos bairros distantes. Ele ia lá com muita educação, disposição, presteza, boa vontade, orientando a um, ajudando a outro. Eu conheci o professor Gilmar de Carvalho em 1990, quando ele andando aqui por Juazeiro do Norte, pesquisando a xilogravura, e o professor foi bater na eletrônica lá onde eu trabalhava. Chegando lá, aquele senhor, barba rala, óculos, calça jeans, bolsa de couro pendurada no ombro, perguntou: quem é velho? Aí eu falei: sou eu. Ele começou a me fazer perguntas sobre xilogravura, se eu fazia. Aí ele disse: pois vamos fazer o seguinte, volte a fazer xilogravura. Aí eu topei, faço uma via sacra. Aí eu fiz a via sacra. No ano seguinte ele fez a exposição em Fortaleza, eu tomei gosto. Esse Ceará urbano, contemporâneo, cosmopolita, ele precisa urgentemente de olhar para trás, da gente saber de onde é que a gente veio, como foi que a gente se formou. Eu acho que se a gente tem vergonha de rabequeiro, tem vergonha de sanfoneiro, sabe, a gente não vai conseguir fazer o Ceará que a gente quer. Onde desejaria viver? Aqui, nos tristes trópicos, no Equador que separa meu corpo, neste terceiro mundo mágico, exuberante e cruel. Não saberia viver longe daqui. Eu morreria de tédio longe do mundo cão e de todo este embuste de desenvolvimento e de todas as mesuras à europeia. Bom, esse é um trecho do livro Parabellum, do Gilmar. Que é um romance importantíssimo, não apenas para a cultura nordestina, mas para toda a cultura brasileira, porque é um romance que dialoga com todas as preocupações e interesses artísticos da contemporaneidade. É um livro que tenta desconstruir a literatura, que tenta fazer uma literatura, digamos, às avessas, que tenta trabalhar um personagem chamado Herói, com H minúsculo, que é contado um pouco como se fosse Cristo. Eu recorro ao Evangelho, um pouco como Lampião, eu recorro ao Cordel e um pouco como Che Guevara, e onde eu me aproximo da literatura fantástica latino-americana. Ele passa a fazer parte do objeto dele. O mundo das rabecas, o mundo do Patativa do Assaré, o mundo das matrizes de xilografura, o cordel em si. Ele foi certamente o nosso grande tradutor, o nosso intérprete, a voz viva do Ceará, do período que ele viveu e trabalhou. Eu estou muito feliz nessa tarde desse dia. Eu pensei que era somente aqui a fotografia. Tenho que bater viola e inventar cantoria. E na verdade nós consideramos o professor Gilmar um garimpeiro de preciosidades. Um garimpeiro da cultura. Se for num pico de serra e você despregar do pico, não vá se pegar com anjo, se pegue com pé de anjinho. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Falar do professor Gilmar de Carvalho nos traz momentos de alegria e emoção. Alegria pela possibilidade do aprendizado, da convivência durante vários anos, compartilhando o mesmo gabinete na Universidade Federal do Ceará e participando de um mesmo departamento.
e emoções também pelo aprendizado constante nos diálogos comigo e nas escutas constantes com os encontros das pessoas que vêm ao nosso gabinete para conversar com o professor Gilmar sobre cultura. Está bonito. Está bonito para chover. Mas já chove no sertão dos nossos olhos. E essa chuva vai fazer esse sertão virar Gilmar. Gilmar de Carvalho caminha agora pela Alameda Central do Paraíso. Passos firmes, calmo, olhar atento, carrega nas mãos espalmadas o embrulho amarrado em cordão cru. Avança com a simplicidade que o marcou na vida terrena. Abre um sorriso e entrega à Virgem Maria, aquela mesma que salvou João Grilo das garras do inditoso, a Nossa Senhora, a misericordiosa, a advogada nossa. Ele entrega uma imensa e alva toalha de labirinto tecida pelos dedos calejados das rendeiras cearenses. José tem uma dívida de gratidão para com o professor Gilmar de Carvalho muito grande. Então, para mim, é um privilégio poder participar desta homenagem, como o privilégio foi conviver com o professor Gilmar de Carvalho em alguns momentos. O poeta Guimarães Rosa diz que o mundo é mágico e que as pessoas não morrem, ficam encantadas.